Olá, a Condecast está de volta aqui na TV Guarapari, em todas as redes sociais, nos nossos canais do YouTube e também no site da TV Guarapari. A conversa hoje é com a advogada Silvana Endres Cardoso. Ela é brasileira, é casada, nasceu em Cachoeiro de Itapemirim e faz parte do Conselho Municipal dos Idosos aqui de Guarapari, representando as instituições de longa permanência de pessoas idosas. Ela também já foi presidente desse conselho por 3 anos, período que reestruturou a lei e criou também o Fundo Municipal do Idoso. Agora, a gente fala assim, a pessoa que trabalha em relação à questão de idosos, mas você é uma jovem senhora, por que você, como é que você acabou ingressando nessa luta na defesa dos direitos dos idosos, Então, Silvana? boa tarde, Ricardo. Tem uns 5 anos que eu fui fazer uma visita no Recanto dos Idosos, aqui em Guarapari, e senti a necessidade de ajudar, né? Na época eu fui só levar mantimentos, mas em conversa com a irmã, que na época era presidente lá, a irmã Marilza, ela me pediu ajuda para orientações jurídicas e depois me pediu também ajuda administrativa, e eu fui acompanhando o trabalho dela e vi que era muito sério, muito importante, que tem muitos idosos precisando. E depois fui representar a ILPI Recanto dos Idosos no Conselho. Foi aí que eu também ingressei no Conselho dos Idosos. Agora a gente vê que, assim, idoso tem muito, porque cada vez mais está aumentando a população brasileira, aliás, a população planetária está envelhecendo, né? As pessoas estão vivendo mais tempo. Antigamente, uma pessoa com 40 anos era um velho, né? Hoje, velho é acima de 75 anos e olha lá, tem os vovô garoto aí que estão bombando. Mas o que a gente vê é que o idoso, ele é classificado como um cidadão diferenciado? Tem uma classificação que fosse uma classificação legal, assim, olha, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso? Sim. O idoso ele tem preferências, né? Garantias acima dos 60 anos. E agora também tem o idoso mais, que é a partir dos 80 anos, que ele tem mais preferência ainda, né? Então, a 60 é a base do idoso e 80 é a preferência do preferencial, né? Ele fica acima ainda. Mas você acha que esses direitos são os direitos que realmente o idoso precisa? Como, por exemplo, ele fura uma fila no aeroporto, ele pode entrar na frente no supermercado, tem um caixa preferencial, ele tem uma vaga para estacionar. Isso por si só é o bastante para fazer com que o idoso se sinta um cidadão que tenha uma vantagem por ter vivido mais e consequentemente, contribuído mais para a formação da sociedade? Sim, esse é o mínimo, né? Esse que a gente vê assim nas vagas de um supermercado, de um banco, uma fila, né? São os direitos mínimos. Agora, o importante mesmo é o respeito, né, que a sociedade tem que ter com essa pessoa mesmo, que já contribuiu tanto, que já trabalhou, que tem um conhecimento maior, né? Ter o carinho, o cuidado com eles, que é o que hoje a sociedade não lembra. Acho que por causa da correria, do dia a dia. Antigamente as famílias eram mais unidas, ficavam, né, o pai, a mãe, sobrevivendo ali no seio familiar. Hoje todo mundo trabalha, tudo é aquela correria, ninguém tem tempo para nada e o idoso acaba ficando abandonado. É porque quando eu fiz esse questionamento, é porque eu acho o seguinte, hoje você tem vaga em escola para negro, para pardo, para as minorias. E para o idoso acaba tendo isso aí, é uma figura lá com uma bengalinha para ele poder furar a fila. Eu não vejo nada como, por exemplo, reserva de mercado para trabalho, porque você falar que o cara tem 60 anos, que ele é um idoso, né? Eu tenho 62, eu não me considero um idoso ainda, eu tenho atividade física, tenho atividade profissional, mas no mercado profissional, a pessoa acima dos 50 e pouco já está excluída. Não existe nada que dê para o idoso, entre aspas, as pessoas que já estão aí há mais tempo, garantias ou direitos especiais ou espaços especiais no mercado de trabalho? Não, isso daí vai ser mesmo a consciência da população, né? A população que valoriza, né? As pessoas que têm mais conhecimento, que têm mais experiência de vida, né? Isso é uma sociedade que vai evoluindo a ponto de reconhecer que essas pessoas ainda têm muito a contribuir, né? Existe hoje a faculdade, né? A faculdade para os idosos, que é até gratuito, o governo, né, paga, custeia essas faculdades, né, para a terceira idade, né? Mas ainda em torno de mercado de trabalho ainda não há uma lei que
diferencie esse idoso, né, que dê mais prioridade a esse idoso de ter uma vaga, né, a não ser em concurso público, alguns concursos, né, tem no empate a idade, se a pessoa for mais, prevalece. Mas geralmente os concursos também limitam um pouco a certas idades. Então você, com a experiência que tem, está atuando nessa área, o que a gente vê é que o idoso realmente, a sociedade, desculpe, não o idoso, mas a nossa sociedade, as leis muitas vezes estão mais avançadas que a sociedade como um todo, porque a gente vê muito, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, num supermercado, por exemplo, as pessoas que estão ali no balcão, geralmente são pessoas mais velhas. Aqui não, aqui você vê lá um garoto de 18 anos embalando mercadoria, e muitas vezes lá fora a gente vê porteiro de cinema, pessoas que têm atividades, que são pessoas mais velhas, e que têm atividades que muitas vezes os novos podem economizar na força física, na vitalidade, mas a sociedade brasileira não vê isso. Não, por enquanto não. O idoso aqui, as pessoas no Brasil começam a trabalhar muito jovens, né? E trabalham, às vezes, por muito tempo, né? E quando realmente as pessoas mais carentes chegam nessa fase de 60, 65 anos, também já estão com um comprometimento físico, né? Porque nós estamos falando aqui da massa, né? A maioria da nossa população hoje, que está mais idade, tem também umas carências, né? De trabalho e de manutenção física, ganha pouquinho e tudo, né? E necessitam mesmo de ajuda. E é nesse ponto que o Conselho está aí para contribuir, né? E como é que o Conselho pode e tem contribuído nessas questões? Então, o Conselho é um órgão paritativo. Nós somos em 12 membros, 6 da sociedade civil, representantes da sociedade civil, e 6 do poder público, né? Então, ali a gente fomenta políticas públicas. Inclusive, nós vamos convidar a população de Guarapari, que quiser um dia participar das nossas reuniões, toda terça-feira, primeira terça-feira do mês, primeira terça-feira de todos os meses, nós estamos reunidos na Sala dos Conselhos, ali na CETAC, na pracinha de Muxaba. Então, o Conselho se reúne ali às 14h e a gente fomenta políticas públicas. O que os conselheiros podem fazer? Vamos pleitear junto ao poder público que tenha mais acessibilidade nas ruas, nas calçadas. Nós temos que tenha alguma, né? Alguma, porque a gente não tem nenhuma, praticamente. Mesmo a gente pleiteando, a gente tem muita dificuldade de conseguir. É isso que eu queria te perguntar. Eu também faço parte do Conselho de Turismo e a gente vê que os conselheiros até estabelecem padrões e propõem políticas públicas, mas muito pouco é implementado. É assim também na área do Conselho de vocês? Porque o que vocês já conseguiram que a administração pública reagisse a uma política estabelecida por vocês e sugestões? Então, o Conselho, nesses 4 anos, né, 5 anos quase que eu estou no Conselho, nós conseguimos reestruturar a lei, né, nós fizemos nosso regimento... A lei municipal? A lei municipal do Conselho. Tá. Do Conselho, né, nós conseguimos criar o Fundo Municipal do Idoso. Tá, Fundo Municipal funciona? Tem dinheiro? Vocês têm acesso? Vocês orientam esse recurso para algum lugar? Sim. Ou só existe no papel? Porque, por exemplo, o fundo do Conselho de Turismo, eu acho que nem no papel existe. Porque nunca vi nenhum dinheiro, nenhum centavo sendo aplicado a partir desse fundo do turismo. Vou explicar como é que acontece. O Fundo do Idoso foi criado em 2022. O primeiro recurso foi recebido em 2023 no imposto de renda, naquele local onde o cidadão pode fazer a declaração dele, e aí, quando ele termina a declaração, não é que ele está doando, ele só está destinando o pagamento do seu imposto, ou retido, ou que ele vai pagar, para o Fundo da Criança e do Adolescente ou para o Fundo do Idoso, né? Como foi o nosso primeiro ano passado, nós recebemos, se eu não me engano, R$28 mil só de doação. Esse dinheiro já foi, uma parte dele nós já utilizamos esse ano para o próprio Conselho. Adquirimos um celular para que o Conselho receba as denúncias, compramos material para a Sala dos Conselhos, para o trabalho nosso, né? Ainda temos uma reserva lá que pode ser utilizada a partir do momento que alguma política, alguma situação de idoso necessite daquele valor. Quem destina é o Conselho, que vota para onde vai ser usado aquele dinheiro. Mas aí, eu estava comentando aqui que a população está envelhecendo,
envelhecendo, ou seja, nós temos mais idosos. A gente sabe também que o Brasil é um país que tem distorções gigantescas na questão da divisão de renda, ou seja, também aumenta mais o número das pessoas que são necessitadas. Numa cidade como Guarapari, que tem 130 mil habitantes, a gente calcula que tem muito idoso em estado de necessidade. E praticamente a gente tem um espaço só, que é o Recanto dos Idosos, né, que possa apoiar. Como é que fica a vida desses idosos? Tem outras estruturas, tem outras instituições que permitem que pessoas, idosos em situação de necessidade econômica possam ocupar e serem cuidados? Sim, tem sim. É o seguinte, os idosos, só para você voltar, os idosos em Guarapari é acima da média da população do Brasil todo. O Guarapari, especificamente no Espírito Santo, está entre as cidades que tem mais idosos no Brasil. Tá? Nossa, olha, esse é um dado, eu não sabia desse dado, né? E agora nós estamos às vésperas das eleições, né? Então era muito bom que os candidatos observassem isso. Então vamos até colocar isso aqui nos debates que nós vamos fazer, o podcast vai fazer debates aqui, vai trazer os entrevistados, porque você colocou uma situação... per capita, né, o percentual per capita de habitantes da terceira idade é muito grande, idosos. Muito grande, Guarapari. E a cidade oferece muito pouco. Muito. Você quer ver uma questão? Guarapari é uma cidade praiana, né? Nenhuma praia tem acessibilidade. E a acessibilidade passa para o idoso. Por exemplo, não é só quem é cadeirante. Para minha mãe, ela tem 92 anos. Ela mora na frente da praia. Ela já não consegue ir à praia. Mesmo que não use cadeira, precisa de uma bengalinha, de um apoio. Precisa de ter aquela esteira que possa ir até o mar. Precisa de uma cadeira flutuante. Exatamente. E isso, assim, os governantes estão muito longe de conseguir enxergar isso, até porque têm visão restrita. Né? Qualquer um que saia do Brasil, vai em qualquer praia fora do país, lógico, em países mais desenvolvidos, vai ver que acessibilidade em praia é tudo. É verdade. Né? Então, mas a gente estava falando, mas tem espaço, porque esse dado é um dado, para mim, muito importante. Guarapari é uma das maiores do Brasil per capita? Se não me engano, estava em segundo lugar na última pesquisa que foi feita. Eu posso trazer isso depois para você em documento. Sim. E tem só uma no sul, e a segunda é Guarapari, aqui no Espírito Santo. As pessoas aposentam e vêm para cá, esperando, porque é uma cidade linda, uma cidade, né, ainda de médio porte, né? E as pessoas entendem que aqui seria a velhice ideal. Só que quando se depara com essa situação de que é uma cidade que não tem acessibilidade, que o hospital, igual a gente está dependendo também dessa resolução do hospital. Vamos ver. E temos a parte das ILPIs, né? Que antigamente... O que é ILPI? Então, antigamente era chamada asilo, né? Sim. Asilo se tornou uma palavra pejorativa, né? Que seria como se a depósito pessoa ficar... não serve para nada, põe no asilo. Fica aí, lá, vamos exilado, se livrar, põe no asilo. que não tem mais... A última do recurso. E hoje, ILPI, que a sigla significa Instituição de Longa Permanência de Idosos, são as casas hoje que recebem os idosos. E mudou muito. Eu gostaria que a população visitasse as ILPIs para ver como mudou, como eles hoje têm uma qualidade de vida nas ILPIs. Só para você ter uma ideia, hoje o custo de um idoso hoje numa ILPI, que é regido por uma resolução, que é a 502, é obrigado a ter o número mínimo X de cuidadores, de limpeza, lavanderia, cozinha. O custo hoje de um idoso numa ILPI mínimo é R$ 3.500. Mínimo, porque é cuidador 24 horas, né? Alimentação 6 refeições por dia, fralda, medicamento, isso tudo. Um idoso grau 2, que é aquele idoso que depende até de 3 ajudas, né? Ele em torno de 4.700. Por quê? Porque o grau de dependência aumenta o número de cuidadores. E o idoso grau 3, que é aquele totalmente dependente, em torno de R$ 5.800. Isso é sem lucro. Né? É uma ILPI sem lucro. Nós temos hoje o Recanto dos Idosos, que é beneficente, que tem vagas, a maioria das vagas lá são públicas. Nós temos hoje o Conviver, que é ali no Ipiranga. Nós temos o Cantinho da Dinda, que é lá em Meaípe. E
Hoje nós estamos só com essas 3 ILPIs aqui, porque uma outra foi fechada. Eu fiz essa pergunta porque, como business, nós estamos vendo aí que o idoso, antigamente, ele era um inútil. O idoso é vovozinho, é vovozinha, coisa e tal. Tinha essa imagem, né? Hoje, a gente vê que o idoso, ele faz parte do mercado. Nós estamos vendo aí a MedSenior, que é a nossa patrocinadora aqui do Condcast, é uma empresa que fez um plano de saúde específico para os idosos, que, na verdade, tem como filosofia não o remédio, a cura, a internação, e muito, muito mais também aquela fase de ocupação, de valorizar a vida do idoso, dar uma atividade para ele. Quer dizer, é um plano de medicina completamente diferente, voltado para o idoso. E é um business de sucesso. Nós estamos vendo aí a MedSenior é um grande sucesso. As pessoas com mais de 45 anos podem se associar à MedSenior e ter o plano à sua disposição com vários benefícios. Inclusive, tem um hospital específico em Vitória. Mas, como business, aqui em Guarapari, você deu essa informação de que tem uma população de terceira idade imensa. E a população de terceira idade, nós falamos aqui que tem a população carente, que depende de uma vaga pública para custeio dentro de uma instituição contra o Recanto dos Idosos, mas tem muita gente que tem dinheiro, que tem receita, e que mora bem, tem casa e tudo, que poderia estar até numa instituição dessa, porque lá vai ter uma assistência muito maior. Não quer dizer que ela foi colocada num asilo, ela foi levada para uma condição de atenção privilegiada. A gente sabe que em Vitória tem, aqui em Guarapari não tem isso. Não. Isso pode ser um business a ser colocado na cidade também. Até por vontade própria, né? Muitos idosos hoje estão... E a gente já tem notícias de pessoas interessadas em montar esse tipo de negócio aqui em Guarapari. Seria um negócio extremamente interessante, com qualidade, com conforto, que tem a piscina, que tem um salão de dança, né? Cinema, tudo isso a gente sabe que existe. Mas em Guarapari ainda não tem. Mas dentro aí dessas políticas hoje, o que você acha que Guarapari poderia ter para poder apoiar mais essa população mais carente? Porque tem também um detalhe interessante, que em muitos lugares, não é o caso de Guarapari, porque Guarapari é bem diversa, a população é bem normal, mas em pequenos lugares, muitas vezes é essa população da terceira idade, que recebe uma pensão que seja lá, nem que seja um salário mínimo, que mantém a economia da cidade. Muitas vezes mantém a família inteira com aquele dinheiro da avó, que é usado para a mãe, para a filha, para neto. É verdade. O que hoje a gente poderia ter aqui em Guarapari que pudesse ajudar mais essas pessoas da terceira idade que são carentes? Então, na verdade, os idosos hoje sofrem mesmo com a deficiência mesmo de atendimento médico, né? Hoje, para um idoso hoje carente ele tem que ir para o UPA, às vezes fica lá o dia todo para ser atendido. Mas aí não vale a preferência, o preferencial? Mas a quantidade, né? Se tem muito idoso, você vai ao banco. Você vê, antigamente tinha muita fila, agora não tem mais. Vamos dizer, vai lá, a quantidade de idosos que está lá é imensa. Né? Hoje todo lugar que você vai tem muito idoso, entendeu? Muitas vezes eu falo, vou entrar naquela fila de idoso. A fila do idoso às vezes demora mais do que a outra. É verdade. Porque tem muito idoso na nossa cidade. E muitas vezes, por exemplo, num aeroporto, você tem uma fila para o idoso, né? E tem 10 filas lá para a população normal. Aí você entra na fila de idoso, demora mais. Demora. Então assim, Guarapari poderia, né? Precisa, né? De organizar melhor tanto essa parte da acessibilidade, você falou das praias, eu concordo, das calçadas, com certeza, né? Da acessibilidade até dos órgãos públicos, porque muitos órgãos públicos estão instalados em locais que a pessoa não consegue acessar. O idoso não consegue, às vezes, subir uma escada. Você quer ver uma situação que a gente tem aqui em Guarapari, dos próprios prédios de luxo. Você chega, praticamente todo prédio tem uma escada. Verdade. E assim, a pessoa idosa, ela tem essa dificuldade de acesso. Tem uns que é praticamente impossível a pessoa acessar. E a gente vê também que há uma preocupação até mesmo com as estruturas internas das casas, para uma pessoa da terceira idade, né? Se tem uma escada, se tem uma banheira que você tem que entrar, que tem que sair. Falta um pouco ainda dessa consciência por parte dos meios de produção, né? No caso, para adequar um pouco a vida para esse público que está crescendo? Sim, é uma realidade que vai ser cobrada, né? As pessoas vão precisar, os prédios têm que ter acessibilidade. Só para você ter uma ideia, no Recanto dos Idosos hoje, metade dos idosos lá são cadeirantes.
Nós somos 40 idosos, 20 são cadeirantes. Então, só aí você tem uma noção de quantidade de... Fora os que têm dificuldade que precisam de andador, que precisam de bengala. São prisioneiros, né? Né? No então, Brasil, a pessoa que tem problema de mobilidade é prisioneiro. Fica com muita dificuldade. É uma questão que a sociedade precisa olhar com mais carinho. Então, mas está batendo na porta. Entendeu? Você bateu na sua porta, Sim. entendeu? Está batendo na porta de muitas pessoas. Assim, a gente sabe que ainda falta muito para chegar no ideal, mas hoje eu sinto, agora que eu estou à frente do Recanto dos Idosos, né, estou como presidente lá, como a sociedade de Guarapari tem apoiado a causa do idoso. Quando você chega solicitando as coisas, quando você... a gente tem visto isso com os empresários daqui, com as pessoas daqui. Mas isso vai contagiando, Mas isso sabe? acontece como um todo ou acontece com o Recanto? Porque o Recanto dos Idosos, eu que estou aqui há 30 e poucos anos, assim, eu vejo essa atividade há vários anos. O Recanto dos Idosos virou meio assim um bem, um patrimônio da cidade. Mas funciona com todas as instituições ou o Recanto ele é beneficiado porque essa longevidade, porque é evidente o serviço que é prestado pelas irmãs lá e por vocês que estão na direção, ele realmente ele passa credibilidade e faz com que as pessoas se aproximem dele. A situação é a seguinte, eu entendo que o Recanto é mais agraciado porque é beneficente. Né? As outras que tem aqui, elas até recebem também, porque a gente tem conhecimento, menos, mas porque são instituições privadas. Né? Elas têm a finalidade lucrativa, é um negócio, é uma empresa. Então, hoje, aonde que as pessoas... Mas eu não estou falando só da parte em termos também do CONDEP. Quando você conversa com as pessoas, quando você fala, as pessoas também estão, sabe? Eu acho que falta conversar mais, ter essa oportunidade de estar aqui hoje falando, para as pessoas entenderem que elas podem participar de um conselho, que elas podem ir lá dar a opinião delas, elas podem sugerir políticas públicas, porque aí nós vamos pedir, nós vamos fazer a solicitação, mandar ofício para o município. Eu fui no tal lugar, eu não consegui. Aí, não é que o CONDEP vai resolver para ela, mas o CONDEP vai encaminhar a solicitação ou a denúncia e vai acompanhar se aquilo está sendo feito. Nós falamos muito aqui, já estamos quase chegando ao final, mas nós falamos muito em assistência ao idoso. Mas nós não falamos do idoso em si. Uhum. Você que convive com idosos de várias classes sociais, porque tem essa diferenciação evidente, né? Qual a expectativa do idoso que você sente assim? O que o idoso quer? Ele quer ser olhado na sociedade como o quê? Fácil falar isso ou é difícil? Eu acho que é fácil, porque eu convivo diariamente com eles. É por isso que eu perguntei. Primeiro de tudo, eles querem o carinho. Eles têm necessidade de um abraço, de uma conversa, de uma paciência, de estar ali ouvindo, porque ele fala devagar, ele fala baixo, ele tem dificuldade de audição. Então, o idoso ele precisa desse respeito do mais jovem. E o CONDEP está fazendo isso nas escolas, está levando palestras para que o jovem, a criança, possa respeitar o seu idoso, tanto na sua casa, seu vovô, sua vovó, quanto o idoso na rua também. Quando ele encontrar com o idoso na rua, ele saber que aquela pessoa precisa daquele carinho, daquela atenção. O idoso também quer respeito. Né? A gente entende que eles amam demais, eles amam muito seus familiares. Você falou que, às vezes, uma pessoa idosa sustenta uma família, sustenta os netos. Realmente, isso é verdade. E esse neto, essa filha, esse filho, eles têm que entender que aquele dinheirinho suado que ele recebe ali da aposentadoria dele é para ele. Ele não tem obrigação de cuidar da família. Ele cuida por amor. Bom, mas você falou uma coisa aí que eu queria frisar. Você falou, o idoso não tem obrigação de cuidar da família, mas a família tem obrigação de cuidar do idoso. Porque eu tenho visto algumas famílias que falam, não, esse aí é meu pai, é meu avô, eu não tenho nada a ver com ele, não. Não. Vi tem um caso específico que eu ouvi outro dia, de que a pessoa ela está sofrendo uma situação bem crítica, ela sofre maus tratos de uma pessoa que ela convive e que não sei o quê, e a família estava querendo fazer uma denúncia daqueles maus tratos. Aí um advogado falou assim, não faz isso não, que quem vai ser preso são vocês, porque quem tem que dar assistência à família não é lá o companheiro dela que está vivendo, não, é a família. A família, ela tem... A família e todos nós temos a obrigação... Mas legalmente, né? Um filho, um neto pode ser... ele pode responder a um processo pelo fato do idoso que está lá na família dele não está tendo assistência, foi deixado de lado, etc, etc, etc? Não, assim, a responsabilidade primeiro... A responsabilidade civil. A responsabilidade primeiro do idoso é da família, da sociedade
e do poder público. Quando você fala né? família, quem? É neto, primo, pai, mãe? Família, primeiro são os filhos, né? A escala. A escala. Filhos, se tiver pais, os pais podem ser responsáveis, e os colaterais, que são os irmãos. Sim. Né? Para por aí. Sobrinho já não tem tanta responsabilidade. Sim. Né? Esse familiar, ele é responsável no sentido assim, o idoso está lá, não tem condições de comer, não está podendo mais se cuidar. Se ele não tiver condições financeiras de cuidar daquele idoso, ele tem que, pelo menos, procurar ajuda para ele. Sim. Entendeu? E procurar, sim, procurar o órgão público, procurar algum local, denunciar que esse idoso... Porque, às vezes, o idoso fica na mão também. Igual você falou, né? Arrumou uma pessoa que está maltratando ele, né? A violência, está sofrendo violência. Que a violência pode ser psicológica, física, pode ser financeira, que é o que acontece muito. Sim. Então, a família ela tem a obrigação de denunciar. Denunciar e recolher aquele idoso, tirar daquela situação. Eu não consigo, porque a pessoa é violenta, é brava. Então, tem o poder público, tem a polícia. Se for imediato... Aconteceu ali, está acontecendo naquele momento. O que eu faço? Eu estou vendo um idoso sendo agredido. 190. É flagrante. Flagrante. Não é imediato, está acontecendo próximo da minha casa, ou então é um familiar meu que está naquela situação, eu não quero aparecer para não ficar mal. Existe a denúncia anônima, 181. 181, você denuncia anônimo, você não precisa de se identificar. Sim. Né? E o próprio conselho também pode receber. E o próprio conselho. Pode ir na sala dos conselhos. Agora a gente vai ter um telefone também, que eu vou deixar também disponível, para a pessoa ligar e denunciar. Vou botar na tela aqui o telefone. Isso. Nós conversamos aqui, falamos sobre a questão do idoso. Eu acho que tem muita coisa para falar sobre isso. Ainda mais Guarapari, que tem um mercado muito forte. Nós já pensamos aqui em ter um programa na TV Guarapari voltado para o idoso, porque a gente sabe que tem um público grande. É um público que assiste televisão, né? Os idosos, muitas vezes a família renega o idoso, mas o idoso tem uma coisa que é fantástica e que é exclusiva, que é a memória. É verdade. Né? A memória da história da família, muitas vezes as pessoas não sabem. Quem era o avô do Pina? Não sabe, né? A memória da cidade, da história da cidade. E hoje... Memória afetiva também da parte da alimentação, né? Receitas... Receita, né? Aquilo dali fica na família, né? O idoso sabe passar aquela receita. Isso, e o valor do conhecimento de relacionamento. Por isso mesmo que a gente vê que nós poderíamos ter muito mais idosos empregados, porque a pessoa até a faixa dos 70 até 78 anos, ela tem uma atividade que ela pode trabalhar muito bem em várias atividades e responder melhor do que outras, né? Porque tem essa característica que muitas vezes o empresário não vê. Vou dar um exemplo para você. Aqui em Guarapari tem uma oficina mecânica, foge desse assunto nosso aqui, em que a pessoa que dá o polimento nos carros é uma mulher. E aí eu fui perguntar para o cara, assim, mas por que é isso aí? Até lá a mecânica Secato fazer uma propaganda, ver se vocês dão desconto a próxima vez que eu for lá. Porque ela, como mulher, ela é muito mais jeitosa do que o homem para polir um carro, né? Então você vê, tem características. E o idoso tem vários locais que ele pode estar, que ele é melhor, por exemplo, para atender uma pessoa num banco. Muitas vezes põe uma menininha bonitinha lá, mas ela está na flor da idade, está com hormônio demais. Muitas vezes ela atende mal uma pessoa, outra, o idoso não. Então, eu acho que tem muita coisa para evoluir. Essa questão da acessibilidade, nós estamos passando aí de governo, nada foi feito em relação à acessibilidade, né? Verdade, principalmente para a terceira idade. Precisa. Né? Precisa muito. Então, acho que a gente levantou vários assuntos. Queria agradecer a sua presença. Muito obrigada. Aqui um presente para você que eu deixo para todo mundo aqui. Muito obrigada. Uma caneca do Condicast, que outro dia veio aqui o Rodolfo Maia e a caneca tinha acabado, ele não ganhou. Rodolfo Maia, vou mandar entregar para você. Teve um telespectador que falou assim, você não deu a caneca para Rodolfo Maia. Vou abrir aqui para o pessoal ver. Então, eu queria agradecer a sua presença. Que legal. Canequinha, ó, que bonito. Isso aí, e dizer... Muito obrigada. Que o Condicast volta no próximo sábado com mais um programa inédito aqui na TV Guarapari e nas nossas redes sociais. Até lá.